Fala, rapaziada, estamos de volta aqui na Hora do Bizu, mais um videozinho novo. Preparei pra você hoje um vídeo sofisticado, coisa fina, tá? Vídeo que você não encontra por aí pela internet, você vai aprender umas coisas maravilhosas nesse vídeo. Então se você está estudando para provas de Olimpíada de Matemática, para prova do IME, para prova do ITA, cara, acho bom você colocar essa ferramenta no bolso porque ela pode salvar a tua vida, tá? A gente hoje vai falar um pouquinho sobre o argumento da injetividade para você resolver equações. O que é isso? O que é isso? É o seguinte, em algumas equações, provavelmente já aconteceu contigo, você vai resolver uma equação, você olha para a equação e você, opa, peraí, eu acho que x igual a 1 é a solução. Aí você testou lá, pum, deu certo. Aí tu, beleza, x igual a 1 é a solução, maneiro. Mas peraí, será que é a única? Será que tem outras? Como é que eu faço para mostrar que aquela solução é única? E tem um truque muito maneiro que você pode usar, que vem da definição de função injetora. Lembra lá que uma função injetora é uma função, é uma associação entre dois conjuntos, em que cada x tem o seu y particular. Como assim? Se a imagem desse x é um determinado valor y, a imagem desse outro x não pode ser o mesmo y. Então, valores diferentes de x estão associados a valores diferentes de y. Então, quer dizer o seguinte, uma função injetora, quando cada valor de x que você coloca nela e faz a conta na lei de formação, ela retorna para você um valor diferente. Cada x tem o seu y único. Essa ideia da injetividade é uma ideia que pode ser muito poderosa para você resolver equações. E por que eu resolvi falar isso contigo? Porque existem várias equações maneiras, aparentemente difíceis, que você pode usar esse argumento para resolvê-las, tá? A primeira vez nesse âmbito de provas do IME e do ITA que a galera ficou mais antenada com esse argumento da injetividade foi nessa questão da prova do IME de 2013 para 2014, em que basicamente o problema pedia para você resolver essa equação aqui, esse sistema de equações, tá? Então a primeira equação eu tenho raiz de x menos raiz de y igual log na base 3 de y sobre x, e 2 elevado a x mais 2 mais 8 elevado a x igual a 5 vezes 4 elevado a y, tá? Tá, o que muito aluno percebeu durante a prova e conseguiu ganhar bastante ponto por isso, tá? Muito aluno percebeu o seguinte, cara, essa equação aqui de baixo ia ser muito bonita se o x que está aqui e o y que está aqui fossem iguais, né? Ia ser bonita, né? Porque ia virar uma equação exponencial numa variável só. Ia ficar, ó, molezinha, tá? Só que quando você olha para a equação de cima, a equação de cima é meio esquisita, né? Raiz de um lado, logaritmo do outro. Se você levar ao quadrado, não vai adiantar nada. Então, assim, não é um negócio tão fácil de fazer. Só que, foi a parada. Se você olhar com muito carinho para essa equação e você fizer o seguinte, olha, se você colocar x igual a y lá na primeira equação, o que vai acontecer quando você colocar x igual a y lá na primeira equação? Tá? Raiz de x menos raiz de y vai virar raiz de x menos raiz de x, que dá zero. Tá? Aí dá zero, beleza. E do outro lado, fica log de y sobre x. Log de y sobre x, né? Mas como eu estou supondo que o y é igual a x, vai dar 1, log de 1 na base 3 é 0. Opa! 0 é igual a 0. É isso aí. E não 0 fatorial, tá? 0 é igual a 0, que beleza. Bom, mas tá, satisfez a primeira equação, então a gente quer que satisfaça as duas equações, então a gente pode colocar x igual a y na segunda equação e resolver, tá? Resolver essa equação eu vou deixar para você tentar, porque o objetivo do problema aqui, desse vídeo, é mostrar o argumento da injetividade para mostrar que a solução que nós encontramos é única. Como é que a gente argumenta que o x necessariamente tem que ser igual ao y? Tá? Porque isso aqui ele está supondo, né? Isso aqui é um grande será? Será que isso é verdade? Como é que eu demonstro, nesse problema, que x necessariamente tem que ser igual a y para que esse sistema possa ser resolvido dentro dos reais? Tu vai fazer o seguinte, olha para a primeira equação, vou chamar de equação número 1, olha o que você vai fazer. Eu vou colocar raiz de x menos raiz de y igual ao logaritmo da divisão. Você sabe que tem uma propriedade para isso, né? O logaritmo da divisão você pode escrever como sendo a diferença dos logaritmos. Então fica assim, né? Logaritmo de y na base 3 menos o logaritmo de x na base 3. Beleza? O que eu vou fazer agora, cara? Eu vou colocar tudo que tem x de um lado, tudo que tem y do outro lado. Tá bom? Olha como é que fica a nossa igualdade. Ela fica assim, ó, raiz de x mais logaritmo de x na base 3 é igual ao logaritmo de y na base 3 mais raiz de y, né? Joguei esse cara para lá e trouxe o log na base de x para cá.
Tá bom? Beleza? Olha só, gente. Desse lado eu tenho uma raiz de x e um logaritmo de um x na base 3. Desse lado eu tenho uma raiz de y e tenho um logaritmo de y na base 3. Se você olhar com muita atenção, o lado esquerdo e o lado direito são essencialmente iguais, né? Só que no lugar do x aqui tem um y, no lugar do x aqui tem um y. Então, o que eu vou fazer? Olha, vou fazer o seguinte, olha, seja f de t, essa função aqui, ó, raiz quadrada de t mais logaritmo de t na base 3. Aí você vai falar assim, Sandro, da onde veio essa ideia? Cara, essa ideia é muito óbvia. Porque se desse lado eu tenho raiz de coisa mais log de coisa na base 3, e desse lado eu tenho raiz de outra coisa mais log de outra coisa na base 3, faz muito sentido você pensar nessa função f de t. Raiz de uma coisa mais log dessa coisa na base 3. Quando você olha para a raiz quadrada de t é uma função crescente. E ela é estritamente crescente. Por quê? Porque quando você vai aumentando os valores de t, a raiz quadrada desses valores também vai aumentando. Pode ser? Mesma coisa o logaritmo. Logaritmo na base 3. A gente sabe que quando o logaritmo tem base maior do que 1, ele é uma função crescente. E detalhe, é uma função não só crescente, ela é uma função estritamente crescente, ela só cresce. Quando o t vai aumentando, o logaritmo vai aumentando. Então, se essa função é estritamente crescente e essa função é estritamente crescente, eu estou somando duas funções que são estritamente crescentes, ou seja, a função resultante também é uma função estritamente crescente. E se a função é estritamente crescente, é porque para x aumentando, o y só aumenta. Ou seja, não há repetição de imagens. Então essa função aqui é uma função injetora. Pessoal, se ela é uma função injetora, a propriedade mais importante que eu preciso que você lembre sobre uma função injetora é a seguinte. Se a função é injetora, você pode afirmar o seguinte. Se f de x é igual a f de y, isso aqui só vai acontecer quando x é igual a y. Por quê, gente? Porque f de x ser igual a f de y significa dizer que x e y têm as mesmas imagens. Se x e y têm as mesmas imagens, mas se a função é injetora, isso só vai acontecer se x e y forem necessariamente iguais. Então, se f de x é igual a f de y, se somente se, isso vai acontecer quando x é igual a y. Olha para esse lado esquerdo. O que esse lado esquerdo representa, pessoal? É a função f de t quando t é igual a x. Ou seja, isso aqui, ó, nada mais é do que f de x. E o que esse lado direito aqui, pessoal? Esse lado direito nada mais é do que a função f de t quando t é igual a y. Ou seja, isso aqui é igual a f de y. Gente, f de x é igual a f de y. A função f é injetora. Conclusão, o que eu posso afirmar? Que x necessariamente é igual a y. Tá lá. Pode ser, gente? Tranquilo? Então, de fato, o x tem que ser igual a y nesse problema para que o sistema possa ser resolvido. E aí você coloca x igual a y aqui embaixo, pronto, morreu, fim de papo. Tá bom? Então, você olhar para o lado esquerdo e lado direito de uma equação como sendo valores de uma função, né? Um f de um a e um f de um b, se você puder garantir que essa função que você está olhando é uma função injetora, cara, tudo morre com tranquilidade. Vamos usar essa ideia num problema um pouquinho mais maneiro? Esse problema aqui, ó, diretamente do Vietnã, tá? O probleminha, cara, é o seguinte. A gente quer saber quais são as raízes reais dessa equação aí, ó. X ao cubo menos 4x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a raiz cúbica de 7x ao quadrado mais 9x menos 4, tá? Cara, assim, você olha para essa equação, você fala assim, bicho, vou elevar ao cubo essa equação? Não faz muito sentido você pensar em elevar ao cubo essa equação, porque vai aparecer uma coisa de 9º grau aqui, e aqui vai aparecer uma coisa do 2º grau. Pô, esquisito, né? Esquisito pra caramba. O que eu vou fazer? Como eu tenho que isso é igual a isso é uma coisa do 3º grau, isso aqui é a raiz cúbica de uma coisa de 2º grau, eu vou dizer que essas duas coisas são iguais a uma letra. Tá? Em geral, é uma boa tática para você fazer quando você percebe que elevar ao quadrado, elevar ao cubo, a equação não vai funcionar muito. Então você pega esses dois lados e chama de y, por exemplo, tá? Isso aqui é igual a y, tá bom? Então quais são as igualdades que você gera a partir disso? Você gera as igualdades que são as seguintes, olha. X ao cubo menos 4x ao quadrado menos 5x mais 6, isso é igual a y. Essa é a primeira igualdade, beleza? E quando a gente... Ó, isso aqui é igual a y, tá? Beleza?
Agora, pega isso aqui e eleva ao cubo, né? Isso é igual a isso. Então, pega isso igual a isso e eleva ao cubo. Aí sim fica bonito. Porque quando eu pegar aqui esse cara é igual a esse e eu elevar isso ao cubo, eu vou ter o seguinte, olha. 7x ao quadrado mais 9x menos 4. Isso é igual a y ao cubo. Pode ser? Tá bom? Temos duas igualdades, uma com x, outra com y, né? Essa igualdade é cúbica em x, essa igualdade é cúbica em y. Talvez seja uma boa ideia você somar ou subtrair essas igualdades para ver se aparece alguma coisa legal, né? Vamos tentar fazer isso. Vamos somar essas coisas aqui. Somei, vai aparecer o seguinte, ó, x ao cubo, menos 4 mais 7 dá 3, né? 3x ao quadrado, 9 menos 5 dá 4, 4x, 6 menos 4 dá 2. Isso é igual a y ao cubo mais y. Então ficou uma coisa cúbica em x desse lado, uma coisa cúbica em y do outro lado. Maneiro, maneiro, maneiro. Vamos que vamos. Olha aqui, cara. X ao cubo mais 3x ao quadrado te lembra muito os dois primeiros termos do produtinho notável, né? Cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. O a mais b ao cubo, né? Então o que eu vou fazer? É o seguinte, ó. X ao cubo mais 3x ao quadrado. Quem seria o próximo termo? Seria 3x, né? Então é mais 3x. E aí o último seria 1, né? Mais 1. Só que não tinha 3x aqui, tinha 4x. Então tá sobrando um x, então mais x. E não tinha 1 ali, tinha 2, né? Então tá sobrando umzinho, mais 1. Isso é igual ao quê, pessoal? Y ao cubo mais y. Pode ser? O que é isso aqui, ó? X cubo mais 3x quadrado mais 3x mais 1. Isso aqui, com certeza, é o nosso famoso x mais 1 ao cubo. E depois x mais 1. Quem é x mais 1 aqui? É x mais 1 mesmo, não tem o que fazer. Isso é igual a y ao cubo mais y. Agora que é o lance. Agora que é o lance. Olha para essa equação aqui, com muito carinho no seu coração, e percebe uma coisa. Desse lado esquerdo, eu tenho um x mais 1 ao cubo mais o próprio x mais 1. Então, tem um cara ao cubo mais o próprio cara. Do outro lado, eu tenho y ao cubo mais y. Um cara ao cubo mais o próprio cara. Opa, olha aí. Aconteceu uma coisa muito parecida aqui antes, não apareceu? Olha aí. Um cara ao cubo mais um cara ao cubo mais um cara. Então vamos definir uma função? Vambora? Vamos que vamos, ó. Seja f de t a função t ao cubo mais t. Show de bola. Defini essa função, agora eu quero ver o que se pode falar sobre ela. O que essa função é, cara? Com certeza. É uma função injetora. Por quê? Porque t é uma função estritamente crescente. Quando o t aumenta, o t aumenta. Não tem o que fazer, né? E t ao cubo? T ao cubo também é estritamente crescente. Porque quando o t vai aumentando, os cubos de t também vão aumentando junto. Então t ao cubo mais t é com certeza uma função estritamente crescente. Portanto, injetora. Se essa função é injetora, acabou tudo, cara. Morreu, morreu. Por quê? Porque desse lado de cá, o que você tem? Você tem um f de quê? Esse f aqui é um f de x mais 1, né? Porque no lugar do t, você está colocando um x mais 1. E desse lado de cá, isso aqui é um f de quê? É um f de y. Se a função é injetora e eu tenho que f de x mais 1 é igual a f de y, conclusão, o que você pode falar? Que x mais 1 tem que ser igual a y. Ou seja, gente, um jeito mnemônico legal para você lembrar da função injetora é que quando a função é injetora é como se você pudesse cortar os f's, né? É como se você pudesse fazer isso aqui, ó. Corta o f. Aí fica x igual a y. É assim que muito professor ensina, por exemplo, para resolver equação exponencial. Tipo, sei lá, 2 elevado a x igual a 2 ao cubo. Aí o cara fala assim, corto 2. Corto 2, dá x igual a 3. Na verdade, você não está cortando 2. Você está usando o fato de que a função exponencial é injetora e, portanto, você, dado que as bases são iguais, os expoentes têm que ser iguais porque, ó, f de x é igual a f de 3. Portanto, x tem que ser igual a 3. Então, cortar o f é como se você pudesse cortar o 2 desse lado aqui, né? Então, a função é injetora quando você pode cortar o f, tá? Um jeito mnemônico para você lembrar. Aí, gente, o problema acabou. Por quê? Porque se x mais 1 é igual a y, o que você chamou de y? Ou é isso aqui, ou é isso aqui. O que é mais bonito para você usar? Bem provável você usar esse cara aqui, né? Então,
você pode falar o seguinte, que x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 5x mais 6, isso tem que ser igual a x mais 1, tá? Traz todo mundo para cá, né? Então a equação fica assim, né? X ao cubo menos 4x ao quadrado menos 6x, né? Tudo isso mais 5, isso aqui tem que ser igual a zero. Tá bom? Beleza? Quando você olha para essa equaçãozinha aí, cara, o que você tem muita vontade de fazer? Tentar pesquisar uma solução que seja óbvia para esse problema. Você consegue ver alguma solução óbvia para esse problema? E aí, como é que eu te conduzo a você olhar para uma solução óbvia nesse caso aqui? Óbvio em que sentido? Sei lá, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, uma solução rápida para o problema. Como é uma equação que só tem coeficientes inteiros, é muito legal você olhar para o primeiro coeficiente, que no caso é 1, e o último coeficiente, que no caso é o 5. Quando o primeiro coeficiente é 1, você vai testar os divisores do termo independente. Quem são os números que dividem 5? Mais ou menos 1 ou mais ou menos 5. Né? Então, se mais ou menos 1 ou mais ou menos 5 são os divisores de 5, testa primeiro mais ou menos 1 ou mais ou menos 5 como possíveis raízes. Não quer dizer que elas serão raízes, mas elas podem ser raízes. Vamos ver? Mais ou menos 1 dá para saber que não é a solução, tá? Se você não sabe como fazer isso, aqui no canal tem uns vídeos explicando como você vê se mais ou menos 1 são raízes rapidamente. Vamos ver o 5 de cabeça? 5 ao cubo, 125. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 4 dá 100. Então, 125 menos 100 dá 25. 25 mais 5 dá 30. 6 vezes 5, 30. Fica menos 30 mais 30, 0. Então, x igual a 5 é raiz. Se você viu que x igual a 5 é raiz, ó, x igual a 5 é raiz. Se você viu que x igual a 5 é raiz, o que você pode usar aqui? Para descer o grau desse polinômio, você usa o dispositivo de Brillouin-Ruffini. Então, nesse caso, você coloca o 5 aqui assim, que é a raiz que você encontrou, e coloca os coeficientes do polinômio na ordem completa. Então, 1, menos 4, menos 6 e 5. Tá? E aí, como é que funciona o dispositivo de Brillouin-Ruffini? Você desce o primeiro coeficiente, que no caso é 1, multiplica por 5 e soma com o próximo. 1 vezes 5 dá 5. 5 menos 4 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. 5 menos 6 dá menos 1. Menos 1 vezes 5 dá menos 5. Menos 5 mais 5 dá 0. E esse 0 aqui é o resto da divisão desse cara aqui por x menos 5, que é a sua raiz. Tá? Então, quem seria, na verdade, o próximo polinômio cujas raízes são do nosso interesse nesse caso? O polinômio seria o polinômio x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0, tá? Beleza? Então, as raízes desse polinômio, uma equaçãozinha do segundo grau, bem fácil de fazer. Isso aí fica como tarefa domiciliar para você. Tá bom? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Então, pegou esse bizu maneiro do argumento da injetividade? É um bizu muito legal para você usar, tá? Em problemas que envolvem equações esquisitas, né? Com lados esquerdos e direitos meio estranhos. Esse argumento da injetividade pode salvar muito você. Muito mesmo, tá? Então, se você viu que lado esquerdo e lado direito são valores de uma determinada função que é injetora, se f de x é igual a f de y, então x tem que ser igual a y. É um bizu muito maneiro para você usar. Tá bom? Beleza? Quer dar um print nesse quadro? Dá um printzão nesse quadro com muita informação bonita. E é isso aí. Te espero pro próximo vídeo. Grande abraço. Tamo junto. Vem no bizu. Valeu!